Bom, eu tenho o prazer de receber em mais esse episódio do podcast Os Prefeituráveis, Valério Tomasi. Essa pessoa que é tão emblemática em nossa cidade, tão querido por todos, um dos prefeitos que deixou a caneta da prefeitura com uma aprovação altíssima e até hoje é citado, sua gestão é lembrada. Por isso que eu tenho esse prazer de te receber aqui, prefeito, e gostaria de te dar boas-vindas e te agradecer pelo convite para estar aqui conosco. Boa noite, Caian, boa noite a todos aqueles que vão nos acompanhar dentro desse podcast. E para mim também é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, né? Por diversas vezes a gente foi amparados, e no bom sentido, pelo Jornal Razão, pela estrutura deste meio de comunicação, né? Que tantas coisas boas já fez por esse município. Prefeito, eu vou lhe chamar assim, se o senhor me permite. Tranquilo. Prefeito Valério, eu engenheiro. estou procurando aqui nessa temporada resgatar um pouquinho da trajetória política dos entrevistados. Por quê? Para incentivar uma nova geração. Para se entender como que consegue, como é que o Valério conseguiu construir esse nome de respeito, né? Como é que se deu a sua entrada na política? O Caian, assim, ó, a gente sempre atuou fortemente na comunidade, né? Não politicamente, mas trabalhando com a comunidade, desenvolvendo, né, projetos para a comunidade, junto com as associações, enfim, com as entidades filantrópicas. Trabalhei inicialmente na prefeitura, ele fez um trabalho de poder ajudar, de poder resolver, de poder solucionar. Nunca foi um objetivo do Valério, quando funcionário da prefeitura, de travar alguma coisa, mas muito pelo contrário, foi sempre com o propósito de abrir, de facilitar, de resolver, de dar encaminhamento àqueles anseios, às necessidades que a população precisava. E a gente começou, então, a trabalhar nisso. Posteriormente, nós fizemos parte de um sindicato dos servidores, né? E fui o presidente, fui o primeiro presidente. Com a associação também dos funcionários, nós também tivemos uma relação muito boa, e isso extrapola ao espaço só da prefeitura, mas se envolve com a comunidade. E, posteriormente, a gente se engajou, se filiou ao partido e lançou a candidatura. E tivemos sucesso, êxito, no primeiro momento, já na primeira campanha, que foi lá em 2000, né? Que aí a gente assumiu em 2001 como vereador. Certo. E aí foi vereador, quantos mandatos? Foram 3 mandatos de vereador. E aí eu fiquei vereador, eu estive na Câmara de Vereadores o período 2001 a 2004. Em 2005 assumiu a prefeitura o Elmes, né, o prefeito Elmes, e fui convidado a ser secretário de obras, e ali a gente aceitou, ponderamos, conversamos e fizemos um bom trabalho naqueles 4 anos de mandato do Elmes, junto com a equipe. Era uma equipe, né, que tinha vontade de fazer, de resolver, de abraçar, de buscar soluções para a comunidade. Então foi um momento muito importante para o município de Tijuca, né, e eu me sinto lisonjeado e até agradecido de ter participado, de ter recebido o convite do Elvis naquela oportunidade, para poder ajudar a população de Tijucas num desenvolvimento melhor para a cidade. O senhor lembra, assim, algumas obras grandes daquela época como secretário? Nós fizemos a obra, por exemplo, vamos falar em pavimentação, né? Depois eu volto. Nós fizemos uma pavimentação em Nova Descoberta, né? Nós pavimentamos, e aí é um trabalho muito bonito, não é? Desde o CTG, ou desde do Centro de Eventos Zé Pequeno, até o bairro de Santa Luzia, nem era como secretário, mas na época... Não, como secretário, desculpa aqui. Nós usamos a mão de obra dos apenados, montamos uma fábrica lá no Porto do Itinga, ao lado do presídio, e ali nós produzimos todo o material e pavimentamos até Santa Luzia. Então isso é uma obra assim, que marcou muito o trabalho da gente, o carinho com a população, né? E pelo fato, pela questão de aproveitar os apenados, de dar oportunidades, enfim,
né? Aproveitar essa mão de obra que estava lá parada, vamos dizer assim, sem ocupação, né? Nós fizemos algumas obras, a Avenida Bair Filho foi uma outra obra, cito com tristeza, por exemplo, a concha acústica que está ali abandonada, né? Havia uma perspectiva, havia um projeto bonito aquilo ali, havia um propósito, tinha que ser usado pela comunidade e, infelizmente, não foi dado continuidade depois, mas foi uma obra que marcou também, né? Aí nós temos algumas praças que foram feitas, nós recuperamos a Praça da Celeste, as escolas, as creches, água, né? E aí essa é não eu como secretário, mas me parece que era o Márcio Rosa ou o Eloy Geraldo, não lembro aqui, quando se implantou uma estação de tratamento de água lá no Oliveira e se trouxe água para Oliveira, Terra Nova e Campo Novo, né? E que hoje até atende parte da cidade aqui, né? Então, foi feito esses trabalhos, né, muito bonito, trabalho da ação social, um trabalho muito bonito. Ali estava a Sheila à frente, estava a Dona Maria Meller, que se liga de passagem aqui, perdão, Maria Meller, fez um trabalho muito bonito, muito forte, junto com a equipe. A educação, foi também feito um trabalho fortíssimo, né? Ali começou com a Márcia, depois aí assumiu a Lorena e teve um trabalho muito bonito. Então, o município ali avançou bastante, né? Então a gente participou ativamente disso e sempre com o propósito de fazer mais para o município, para as pessoas, né? E aí pavimentação, só para dar um exemplo, aqui no bairro Universitário, todas essas ruas que se chamam por nomes de estado, não tinha uma delas que eram pavimentadas. Nós fizemos isso tudo. O bairro Alamandas, lá em Areias, né? Aquelas 4 ruas e mais uma travessão, tudo aquilo foi pavimentado. Nós devemos ter pavimentado naquela oportunidade ali em torno de umas 120 ruas, eu não tenho isso aqui anotado, mas foi um trabalho muito forte, né? Com a participação da população. A população entendeu isso, né? E foi uma parceria, né? Que se registra aqui, né? O município entrava com a mão de obra, né? E a população, em grande parte, entrava com o material a lajota e areia, a parte de mão de obra, enfim, maquinário. O município fazia isso. Então foi um trabalho assim, de pavimentar um passivo muito grande que tinha no município. Porque se aprovava loteamento, e historicamente, e não é só aqui, em diversos municípios, e não se exigia essas contrapartidas, essa infraestrutura que a lei exige, né? Então, quando assumimos lá em 2005, tinha um passivo enorme, né? De ruas que não eram pavimentadas, que algumas vindo de loteamento, outras historicamente vindo até de desmembramento, que as pessoas iam vendendo sem um processo legal de parcelamento do solo, de desmembramento. E o passivo ficava ali. E o passivo ficava ali. Então, nós temos, se tu for na Joaia, o bairro da Joaia, ali a Rua da Formiga, Antônio Bino Casa, só como exemplo, nada daquilo tinha calçamento, tudo ficou calçado ali, né? No bairro da Praça, diversas ruas foram calçadas, mas diversas, né? Precisava até a gente anotar, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz de poder ter participado, trabalhado ativamente, né, em prol da administração lá de 2005 a 2008 como secretário. Naturalmente que depois também fiz o meu trabalho dentro de outras funções, né, seja do legislativo, seja dentro depois como executivo, né, que são obras que a gente guarda com muito carinho. O senhor fala de pavimentação, pavimentamos, e tem alguém que pensa que a pavimentação é o asfalto. Eu gostaria que o senhor tocasse nisso e, como engenheiro, falasse de que ruas em que é aconselhável fazer o asfalto, outras não, e a impermeabilização do solo, que vai dar o prejuízo lá na drenagem. Então nós temos grandes problemas, né, com pavimentação asfáltica. Eu defendo a pavimentação asfáltica para grandes avenidas. Estruturais, né? Os anéis estruturais, as avenidas centrais de uma cidade, por exemplo, tá? Ela precisa ter fluxo, ela precisa ter mobilidade, né? Porque pensando, né? Ela tem um piso mais liso, mais confortável e tal, né? Geralmente é o comércio que está ao longo dessas avenidas, né? Dificilmente você tem uma residência de frente para uma avenida, né? Então, e aí o problema, e as pessoas, por desconhecer, e aí me perdoe, não estou aqui menosprezando o conhecimento de ninguém, o que nós temos visto em Tijucas,
e enfrentado fortemente, e estamos enfrentando, e vou tocar no assunto, nós temos problema de drenagem, né? De drenagem pluvial. E quando se fez as drenagens nessas ruas, o pavimento, não que o pavimento não tenha ficado bom, o pavimento ficou excelente. O problema é que a infraestrutura desses pavimentos, ou seja, a drenagem, as tubulações de concreto mal assentada, mal fixada, material de péssima qualidade. O senhor fala da base, subbase? Da base e da subbase. Reforço, mas principalmente da tubulação. Quando você... Eu vou relembrar aqui, quem passava na rua do governo, hoje está com asfalto, né? Mas quem passava ali, ou qualquer rua aqui do centro, a Rua Bahia, a Rua Ceará, você via buracos e que continua vendo. Ou seja, há uma fuga, o nosso solo é arenoso, qualquer fuga na tubulação, ela cria uma ampulheta, vamos chamar assim, né? Ou seja, vai caindo areia devagarinho, daqui a pouco você desabou o pavimento. E aí, nós temos pavimentos de pedras, né, que eram na Beira-Rio, vamos chamar assim, que ela tem diversos nomes. Ela pega da Senador Galotti, vai até Coronel Bush, né, que era um pavimento de pedra. Né? Ali ela já não tinha tanto problema, porque ela não tinha drenagem. Ah, bem lembrado. Aí ela não tinha drenagem. Ela tinha algumas travessias, algumas tubulações, porque... Quem conhece Tijucas, e o pessoal que, né, sabe que as águas em Tijucas, elas não correm nem para montante, nem para jusante. Elas correm sempre para o sul ou para o norte. Porque nós temos uma formação geológica dos nossos terrenos aqui, de altos e baixos, sempre na direção norte e sul. Vou citar um exemplo. Para onde é que correm as águas aqui do loteamento do Benatti ou aqui do Dom Geraldo? Para o sul, passando por dentro do terreno, que era o CTG Fazenda Eliane. Se você for no Mata Atlântica, ela já corre para o Rio Santa Luzia. Se você for, vou citar aqui, me perdoe, meu amigo Edson Bayer, né, que tem uma vala enorme dentro da propriedade dele, e ela corre para Santa Luzia e corria para o Rio Tijucas. Lá do Rio Tijucas está meio atrapalhado lá, quase que fechado. Tá? Então, a geral da Beira-Rio, ela não tinha uma tubulação longitudinalmente. Tá? Então, ali o pavimento era bom. O pavimento ficou com problema? Ficou. Por dois motivos. Quando você abre um pavimento para pôr uma rede de água, por exemplo, que foi colocada, ou você abre, como eu fiz, a implantação da rede de esgoto, que é o nosso solo, ele é arenoso em cima, e embaixo é o tiúco, é uma argila azul, né? muito frágil, ela não se comprime, né? ela não se enxuga, ela comprime, né? Mas ela não enxuga, ela não senta. Tá? Então precisaria ter precisaria fazer essas tubulações, repor com material de reforço, né? Fazer base, e depois botar essas tubulações. Né? Numa rede de esgoto... O senhor diz retirar aquele material... Aquele material podre, fazer o reforço ali... O reforço, para poder... Né? Para poder essa tubulação também não trabalhar. Mas também não pode ser os tubos que nós compramos aí no mercado. Material que se compra de concreto aí, de muito má qualidade. O que a engenharia recomenda hoje? Ela tem que ter testes. Ela tem que ser concreto armado, ou CA1 ou CA2. O CA1 é uma espessura, é uma malha de concreto. Dependendo do local, 2 malhas de concreto. Então, os problemas que nós temos no pavimento, seja de lajotas, de paralelepípedo, a minha rua é de paralelepípedo. Até a minha casa é um trecho tranquilo para andar. Depois, a frente foi mexido, foi feito... Ou seja, ele... desequilibrou, ele afundou aqui e acolá, não é só se você retirar e refazer novamente. Né? Isso tem um custo, mas é uma obra duradoura, é para sempre. Se você tiver um paralelepípedo ou uma lajota, e ambientalmente é mais correto, pelo calor, né, que dissipa mais facilmente, certo. Né, absorve, né, né, o solo é permeável. É permeável, tá? Dá uma característica de vila, de casa, de residência. Tá? Eu abri o site a semana, e aí a Praça de Moscou e outras ali, tá? E aquilo, né? Perdão, foi Londres, tá? Umas praças enormes e tal. E aquilo tudo com paralelepípedo, né? Tudo com paralelepípedo perfeitamente ali. E aquilo é uma riqueza, é um patrimônio. E aí tem que dar mérito, isso aqui até um projeto de lei, e é lei, que foi o vereador Edson Souza que criou aquele trechinho, né?
entre a ponte da BR-101 e o Casarão Galote, para que aquele se preservasse pelo menos aquilo ali. Né? Agora não pode deixar do jeito que está lá. Tem que ir lá, tem que repor, retirar aqueles paralelepípedos e refazer o pavimento, deixar... O senhor diz em frente ao Cine Teatro, por ali? Isso. Todo. Desde a 101, né, do viaduto, ou da ponte, como eu queira chamar, até o Casarão Galote, a rua Maria Galote, acho que é a Maria. Tá? Prefeito, aquele trecho está jogado. Então aquilo precisa o quê? Precisa ir lá, remover. Não tem iluminação. E repor, Então, assim, não só o asfalto. E depois, assim, o asfalto, e aí voltando lá, se não tiver drenagem, não tem asfalto que aguente. Nós estamos aí. Não tem um ano o asfalto da Beira-Rio, tem um ano. Está ali se esmagando em vários pontos. Nós tivemos exemplo que vai para a praça, a Valério Gomes. Mas está na garantia, certo? A garantia até quando? Quantas vezes? Eu vou citar um exemplo aqui. Há um buraco que abriu no cruzamento da Rua do Governo com Antônio Bairro. Esse buraco já foi tapado pelo menos umas 5 vezes. Gente, então não tem conserto. Tem garantia, não tem conserto. Você vai ficar a vida inteira repondo. Ou seja, é uma obra mal feita. Ou seja, é um serviço mal executado. E aí não estou aqui criticando o secretário, né, porque aquilo foi terceirizado. Né? Mas aí a engenharia tem que vir e buscar. Tem alguma coisa errada aqui. Se tu refaz uma vez, tu refaz duas. Né? E a gente tem N exemplos que poderia citar. Então, a rua Antônio Bairro é uma rua que já abriu buraco ali várias vezes. Várias vezes. A Valério Gomes, se tu for lá, é um remendo. Por quê? Porque houve uma falha na execução. Não vai aqui uma crítica ao prefeito. Houve uma falha na execução. Claro. Né? Eles não têm nem por obrigação de entender, ou o secretário. Bom até que se tivesse, mas não é uma necessidade, não é uma obrigação, né? Não é uma questão de que ele tem aqui. Agora, o engenheiro da prefeitura que faz a medição do trabalho... Eu vou citar um exemplo. Foi feito o asfalto da Beira-Rio e quando você tem uma rede de esgoto, você a cada 150 metros, você tem que ter um ponto de inspeção. Se você sair da prefeitura para cima, ou talvez aqui do Sicredi, ali onde está o Vojax agora, o restaurante ali, talvez você vai encontrar 4 ou 5 pontos. Está tudo fechado. Ou seja, ele foi tapado, essa estampa, ela foi lacrada. Passado um asfalto em cima. Né? E aí, se você tiver um problema para mexer, onde é que está esse buraco? Você tem. Isso ali são pontos de inspeção, que são chamados TIO, os tubos de inspeção, de limpeza, enfim, alguns problemas que podem ocorrer. Então, pavimento. Você pode pôr um base de asfalto em cima de lajota? Pode. Só que isso tem que ser bem dimensionado, você tem que ter uma drenagem razoável. O pavimento, isso eu falei, né? Numa outra entrevista, outra oportunidade, o pavimento tem que estar nivelado. E ali estava irregular, porque né? seria, vou citar um exemplo, vou buscar um exemplo que não é, mas que serve como exemplo. Imagina você comprar um colchão e ele tem 20 centímetros numa parte e 5 na outra. Ele vai trabalhar diferente quando uma pessoa deita, vai, né? Deitar ali. Em alguns pontos vai ter mais pressão. Ele tem a pressão a mesma, só que a espessura desse asfalto é menor, essa base, ela vai romper. Ela vai romper. Isso nós temos exemplo muito claro na nossa cidade. Não estou aqui dizendo que não é para fazer asfalto. Né? Eu estou fazendo uma análise, né, desse tipo de coisa. Em Lajota você já não pode pôr asfalto. A não ser que seja uma ruazinha só de automóvel, né? Uma ruazinha sem saída, que ele não vai passar e tal. Né? Porque a Lajota é maior, ela trabalha. Né? Eu me dispus a aproveitar. Mas tudo isso Sim. Tem que ter base. Tudo isso tem que ter base. Não é simplesmente soltar um asfalto em cima, botar uma pedrinha ali e tal. E drenagem. A drenagem ou a água é o inimigo número 1 da engenharia. O cidadão lá do interior, e eu sou de lá, como agricultor, que fui, meus pais, quando você tinha uma estradinha para ir lá na roça, você tinha 2 valas, uma de cada lado, para poder drenar essa água para que não ficar toleiro. Eu, quando criança, eu vinha de pé da minha casa, lá na rua, que vai lá no presídio, vinha até o seu Saturnino. Aquela reta ali que a gente chama reta, desde o asfalto até a ponte, tinha 2 enormes valas, aquilo tu nunca vias água parada na estrada. Hoje, cada chuva que dá, porque foram fechando, né?
Então, precisa ser trabalhado, precisa ter planejamento. Né? E, claro, naturalmente precisa ter dinheiro, né? Você precisa ir buscar, precisa trabalhar, ou seja, talvez não tenha o recurso todo do município, né? A gente sabe disso, sabe, né? Do quanto é pesado uma estrutura do município, mas tem órgãos que têm a fundo perdido ou financiamento. Foi o caso que eu fiz com a rede de esgoto do município. Foi Finisa na época, não? A maior parte foi financiado. Eu não tenho aqui o valor, 12 milhões, 13 milhões. 13 milhões, ainda a contrapartida, 10% era do município. Então, 1.300, só foi 12.700 da Caixa. Depois nós conseguimos mais 9 milhões a fundo perdido, 8, 9 milhões, não lembro agora. E nós colocamos do Caixa do SAMAI, em torno de 12 milhões. O SAMAI tinha isso em caixa? Nós fomos trabalhando, né, a gente cobrava da população, tem água aqui, vamos pagar, vamos ter que pagar. Tá? Então, hoje o município tem outra receita maior no setor de água, né, que pode buscar para a questão de saneamento, né, de drenagem pluvial, que é do setor do SAMAI, de competência do SAMAI? O SAMAI, ou faz uma parceria com a Secretaria de Obras, né? Mas pode ser feito. E tem recursos para isso, né? Tem que ter projeto. E nós só fizemos o esgoto primeiro porque era o mais difícil. Porque se eu faço uma rede de águas pluviais, depois eu vou cavar 4, 5 metros, como nós temos em Tijucas, eu frouxava toda aquela tubulação, rompia tudo aquilo, mexia com a estrutura. Então, primeiro se faz aquela que é mais profunda, que é mais sensível. Né? Então, eu vim disposto a aproveitar o senhor por isso. Eu tô falando. A empolgação na sua fala é visível. Porque é o que o senhor ama fazer, né? Planejar. A gente tem formação da engenharia, né? E eu tenho uma formação bastante ampla, com respeito aos demais pessoal que está aí hoje, saindo das faculdades. Nós tínhamos uma gama enorme de área de atuação, de porto, de drenagem, de saneamento, de topografia, de usinas, o que tu pudesse imaginar, né? Então a gente tem essa relação, tem essa dimensão, esse conhecimento, né? Não profundo de tudo, mas tem um conhecimento bastante grande de cada área dessa. É interdisciplinar. É interdisciplinar. Eu fiz muita topografia como engenheiro. Sei. Eu fiz muita topografia como engenheiro. Eu fiz obra de saneamento como engenheiro. Nós tínhamos aqui um problema, eu vou citar aqui, já nem existe mais essa empresa, né? Era a empresa de arroz, riso, saudade dessa empresa. E a gente ali trabalhou arduamente para solucionar a questão ambiental daquela empresa, né? Fizemos um investimento, e outras tantas empresas que a gente pôde trabalhar. Eu queria perguntar, dentro desse assunto, eu geralmente estou falando de política primeiro e depois indo para essas políticas públicas, eixos estruturais. Com o senhor a gente inverteu. É natural. Um tema desse tão... E ninguém fala desse tema com tanta propriedade como o senhor. Tá? Porque... segue ali que o senhor participou ativamente, pela formação, por ter sido secretário na gestão do Elmes e por ter feito como prefeito o que muita gente não queria fazer. Sim, é uma coisa difícil, porque não aparece, né? Mas eu quero aproveitar o seguinte na questão da mobilidade urbana. Quando nós passamos aqui em frente à Igreja Matriz, acompanhe meu raciocínio, é uma dúvida que eu tenho. Em frente à Igreja Matriz, passamos ali onde hoje tem aquela capela. A capelinha de Nossa Senhora. E vem tocando ali e chegamos ali no Raul Dadan. Para quem vai chegar naquela paralela da ponte. Naquela curva ali. Certo? O senhor já notou que num determinado momento vem 2 faixas e aí do nada se encontra com veículos parados ali. E aí eu quero perguntar, dando aquele exemplo e perguntando, não falta um planejamento de trânsito? Na última sexta-feira eu passava ali, eu estava indo para o serviço que eu estou conduzindo, e aí dá um acidente ali, um carro fechou o outro. Por conta disso? Por conta disso, porque era um carro grande, ele precisa fechar, né? Então precisaria disciplinar, né? Vai aqui o pessoal do Ditran, que são todos conhecidos meus, e foi eu que tive o prazer de trazê-los a trabalhar com Tijucas, né? Implantaram o Ditran em Tijucas. Foi o senhor que implantou? Foi eu que implantei o Ditran.
Né? E ali, com a implantação de trânsito, nós construímos algo. Eu estou falando tão mal do trânsito, se eu soubesse que era o senhor, eu não tinha falado. Não é isso. Estou dizendo atualmente, né? Então, a gente teve essa possibilidade de fazer aquilo, inclusive criar o pátio para apreensão dos veículos, né, com problemas de emplacamento, de multas, e sem condições de rodar na cidade, enfim, todos os caras sem habilitações, as pessoas sem habilitações. Nós montamos esse pátio que era lá no sul do Rio. E com esta construção, nós dobramos a receita do município no setor de trânsito. Nós tínhamos uma receita em percentual de 35%, nós passamos para quase 70%, se não é 70%, mas quase 70%. Houve até um ciúme em outros municípios, tal, né? Por quê? Porque a gente criou uma guarda de trânsito, tal, que ela tem um propósito, mais até do que ela hoje faz. E ela precisa ser ampliada. Ela é pequena. Acho que tem 4 ou 5 funcionários, isso é insuficiente. Eles têm que ter hora de descanso, tem que ter a folga, né? Então, tem os horários de pique, por exemplo, as escolas, né? Esses cuidados, que é a questão de mobilidade, né? Isso é importante, muito importante. E aí, lá, nesse caso, voltando, depois do Raul Dadan, a loja do Raul Dadan, ali precisa ser resolvido, porque as pessoas chegam ali e ficam, teoricamente, esmagadas. Se bobear, se não subir em cima de uma calçada, né? E aí tem um outro caso que me perdoe aqui quem depois escutar. Nós precisamos privilegiar o pedestre. Nós vivemos na cidade plana. Você sai da Praça na Joia, você não tem 1 metro de desnível. Essa é a dificuldade de fazer drenagem em Tijuca, é a dificuldade de fazer esgoto, porque não vai por gravidade, tem que ser tudo. A drenagem pluvial tem que trabalhar por gravidade, com muito cuidado, com muito zelo. Mas o esgoto não vai por gravidade. Tem que bombear. Que são as elevatórias. Então, a questão da mobilidade, nós precisávamos. Uma cidade de esporte, com o crescimento, né, que já tem vivenciado, nós precisamos, por 2 motivos. Quando eu caminho na rua, eu cumprimento o cidadão, que quantas vezes eu não vi ele? Ou seja, é uma questão social, é uma questão de sociabilizar as pessoas, de interagir com as pessoas. Esse é um dos fatores. Segundo, você não criar um problema de trânsito que nós já estamos vivendo. E vou citar aqui com todo respeito, eu tive que vir para aqui, para esse estúdio agora, da minha casa, de pé, porque eu não tinha como sair, porque estava um sufoco ali, está interrompido uma rua, a rua do governo, e o pessoal desviou todo, eu não consegui sair da minha casa. Olha só. Tá? Nós precisamos ter alternativas, precisa ser pensado, precisa sinalizar. Então, a questão da mobilidade é importantíssima. Nós precisamos buscar, resgatar, e eu vejo isso na cidade, né? As pessoas podem andar de bicicleta, e elas querem, elas gostam, agora elas têm que ter segurança. As nossas faixas, as ciclovias ou as ciclofaixas, que ali é uma ciclofaixa, nós não temos ciclovia aqui, nós temos ciclofaixa. Ciclovia é aquela específica só do pedestre. Diferencia para nós entendermos aí, o leigo entender. Ciclovia e ciclofaixa. Seja, tu vai em Balneário Camboriú, tu vai em Florianópolis, ou seja, o carro não sobe em cima daquela faixa. Não pode? Não, ele tem um meio-fio ali, certo, dividindo. Não é compartilhado com o veículo. Não é compartilhado. Quantos acidentes nós temos tido aqui, em Tijuca, que passam um pelo outro? Primeiro, a faixa é muito estreita, né, essa ciclofaixa. E aí o cidadão com um guidão, um desequilíbriozinho, uma cestinha, uma bolsa e tal. Nós tivemos vários acidentes aqui. E o carro quer entrar. E alguns fatais. Como foi o caso de uma professora minha, Nilda das Neves de Brito. Eu lembro desse caso. Eu vi, acompanhei, que foi muito triste. Em frente ao fórum. Muito triste. Uma loucura. Então, assim, essa faixa tinha que ser mais larga. Né? Ela tinha que ser mais larga. Onde é que o senhor implantaria aqui? Nós temos diversas ruas que dá para implantar, né? Porque você consegue trabalhar. A nossa cidade tem ruas quase todas com 8 metros. São raras as cidades que têm esse. Geralmente 6, né? Apesar de uma cidade antiga, nossa, tal. Mas ela, quando foi concebida, olha, bairro da Praça, Rua 13 de Junho. Aquilo é uma coisa mais linda do mundo, né? Ou seja, uma caixa, acho que dá uns 10 e tem mais 4 metros de passeio público, né? É agradável aquele pessoal participar, chega no verão, põe as cadeirinhas na rua, né? Ali, conversando com a comunidade. Então, nós precisaríamos ter um traçado dessas ciclofaixas ou ciclovias, tem que trabalhar isso, ver o que se pode fazer ciclofaixa, o que não dá para fazer ciclovia, mas com caixas maiores. Eu vou citar
A caixa, para quem não entende... É a largura da rua. Descontando a calçada. Descontando a calçada. Porque a Certo. calçada, não é, a calçada é o pedestre. Eu não posso andar de bicicleta ali em cima. Né? Eu posso caminhar, que é o pedestre. Mas, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que a gente vê. Se foi privilegiado, que não deu para atender todo mundo, estacionamento ao longo da Bair Filho. De um lado, pode. Do outro, não. E essa caixa, isso tem dificultado enormemente, principalmente os caminhões que trafegam sempre pela direita, que é sempre uma marcha mais lenta, tal, né? E está esmagado o outro ciclista, do outro lado, uma faixinha de 1,5 metro, acredito isso, eu não tenho essa informação. Tá? Tem que ter uma calçada, uma ciclofaixa no mínimo de uns 2,5 metros, né? Tá? Mas para poder ter esse fluxo. E além disso, né? Então, a sociabilidade com as pessoas, a saúde das pessoas, o meio ambiente das pessoas, né? A mobilidade, os congestionamentos que nós vimos, né? Por que eu não, a 100 metros, a 200 metros, não posso pegar minha bicicleta para buscar o meu pãozinho para tomar o café, ou para minha avó, ou para minha tia, ou para o meu vizinho que está lá, né? Ou seja, não preciso... Né? Então, se eu tiver ruas nesse nível, aí eu... Não me leve aqui dizendo isso se faz do dia para a noite, não. Isso é planejamento. Isso não se faz num mandato de 4 anos. Né? Mas isso tem que ser começado. Se o senhor não tivesse começado a rede coletora... eu vou citar. Esgoto. Nós começamos esgoto, nós deixamos pronto 65%, quase 70%, da área urbana da cidade, atendendo com rede de esgoto. Só que lá para cá, né, que foi lá em 2016, eu inaugurei no finalzinho aí de dezembro, novembro, tá? Lá para cá, foi feito um trechinho, me parece, na rua Atanásio Bernardes, que é a rua que sai lá, sai da Santa Rita ali, ó, né? Hoje não tem mais a Santa Rita, mas sai da rodoviária ali. Foi feito um trecho ali, com o asfalto que foi até Joaia ali, pelo governo do estado, a Beira Rio. Então se levou da Uvel, se levou até lá em cima, mas não se ligou casa nenhuma. Então está servindo para quê? E não houve uma continuidade. Nós temos uma série de loteamentos aprovados na cidade, colocando rede coletora, mas não está sendo ligado. Eu quero perguntar, nesse ponto, perguntar uma coisa que eu não sei. Eu fico triste, eu não estou aqui a ofender quem está à frente do SAMAI hoje, o presidente, mas enfim. Algo para desmistificar, para saber se é um tabu ou não. Se a rede, quando implantada e não utilizada por um período, ela se desgasta? Não, ele é um material durável, ele é PVC, ele é um produto extremamente, tem um nome até específico ali, é um dos PVCs, né? O plástico tem diversas... Não é o PAD? É o PAD ali, tá? E aí... Ele não resseca? Não, porque ele está lá dentro, ele tá debaixo da terra. Preservado. Né? Preservado, claro, que ele tem uma durabilidade aí, com, sei lá, 50 anos, você provavelmente vai ter que fazer uma intervenção em alguns pontos, né? Mas ele precisa ser operado corretamente, né? E aí eu vejo a dificuldade, né, porque eu passo diariamente na cidade, eu rodo a cidade todos os dias, e eu vejo os caminhões limpa-fossa fazendo a retirada do esgoto dentro das elevatórias. E a elevatória principal, que é a que recebe todo o esgoto da cidade, ela está em frente ao Cruz de Souza. Ela é só para receber o esgoto, e dali ela é bombeada para o sul do Rio. Lá está a estação de tratamento. Em frente ao Cruz de Souza. Em frente ao Cruz de Souza, na Praça Sebastião Caboto. Concentra tudo ali. Tudo ali. E dali vai para lá. Dali passa por debaixo do rio. Por debaixo do rio? Debaixo do rio. Não por debaixo da água, não. Por debaixo do solo do rio. No fundo da água você tem uma tubulação passando a 5 metros de profundidade debaixo do solo. Quantos metros, então, do nível? Ali o rio deve ter uns 4 metros, mais 5, você tem 9 metros de profundidade do nível da água, aproximadamente. E desculpa a minha ignorância, mas a tubulação ali desce, passa por baixo do rio e lá sobe de novo? Lá sobe. Bombeando. Isso foi um trabalho de engenharia muito bonito ali. Eu queria entender isso. Como é que o senhor... Até depois eu posso começar, porque se a gente for falar disso aqui... Não, a gente vai ficar a noite toda. Mas como é que o senhor colocou no papel? Quando o senhor quis fazer o saneamento, contratou uma empresa? Eu já era secretário de... O saneamento começou quando o Elmo foi prefeito. Ou seja, nós desenvolvemos o projeto naquela época e eu era secretário. A estação ia ser lançada lá nós não tínhamos um terreno, lá no bairro da Praça. E aí houve uma mobilização, a população, e até foi por bem. Foi bom, né?
Por isso que é bom você ter oposição, né? É importante, é prudente, é salutar, né? Para abrir os olhos, né? Tá? E aí se trabalhou e se levamos... Então o projeto, nós tínhamos um engenheiro que trabalhava no SAMAI, é um cara extremamente conhecedor de água e esgoto, funcionário da FUNASA, o órgão que trabalha. E aí foi desenvolvido este projeto com uma equipe e tal. E isso começamos a implantar rede de esgoto na cidade. E aí foi atrás do recurso. Teve um início lá na administração do Elmo, aí teve alguns problemas com a Caixa, nós fizemos talvez umas 4 ou 5 ruas, e aí houve alguns problemas, né? Vou citar uma rua, a rua atrás da prefeitura foi feita ali, a rua da Amendoeira 1 foi feita naquele momento e tal, e talvez mais umas 2. E aí teve problema com a Caixa não aceitou as medições, tinha umas... Porque a estrutura do solo de Tijucas não comportava aquelas medições, ou seja, nós tínhamos que fazer alterações de todo... O projeto dizia uma coisa e na implantação mudava. É diferente, o solo é diferente. Não tinha como implantar com madeira. Era escoramento com madeira, nós tínhamos que fazer escoramento com metálica. Enfim, uma série. Rebaixamento, lençol freático, substituição de solo, né? Porque você não tem como quantificar. Uhum. Eu vou abrir uma rua... O senhor não pode fazer sondagem na cidade inteira? Na cidade inteira, a cada 50 metros, não tem. Então... Esse projeto foi concebido ali e a gente conseguiu com muita argúria, com muita dificuldade, com muita luta, angariando tudo que a gente pegava para deixar pronto lá em novembro de 2016 e entregar para a atual administração, né, que aí já teve uma receita logo, assumi em janeiro com receita nova, mais uma receita, né? Eu vou citar aqui porque como é que a gente conseguiu isso? Quando eu assumi em 2013, a receita do município no SAMAI girava em torno de 260 mil a 280. Quando eu entreguei, em 2016, nós estávamos em 600 mil de receita, em média, 600 mil reais de água. Mais a rede de esgoto, que ela é 50%, claro que ela não vai acrescentar tudo isso, porque nem toda a cidade, nem o interior, ele é contemplado com a rede de esgoto. Né? Então, é a parte urbana e tal. Então, isso houve uma acréscimo aí, talvez, vou dar um chute, de 200 mil reais a mais na conta do SAMAI. Tá? Na casa dos 800 mil. De 800. Hoje deve passar de 1 milhão, é para passar de 1 milhão, né? Ano? Não, mês. Mês? Mês, tem que passar de 1 milhão, não é? Era 600 mil em 2016, só água. Eu vou adiantar uma pergunta aqui. Está se falando aí que a gente está numa arrecadação de 300 milhões por ano. O senhor foi prefeito, o senhor conhece muito bem. A prefeitura tem capacidade de investimento hoje? O SAMAI tem capacidade de investimento? E pergunto por quê? Se fala aí na boca pequena, nos corredores, que há estudos em andamento para privatizar o SAMAI. Existe. O que o senhor acha, a sua opinião? Eu ainda resgato um pouquinho. Olha só como a gente lutou, cara. Né? Nós precisamos economizar. O dinheiro é público, ele precisa ser aplicado da melhor forma possível, centavo por centavo. Eu terminei a obra já pagando o financiamento sem colher uma receita do esgoto. Então hoje tu tem receita. O SAMAI hoje, eu não tenho o valor exato aqui da receita, mas provavelmente, com certeza, passa de 1 milhão. Tá? Só se não estiver cobrando, mas se cobrar como deve ser cobrado, não explorar, não extorquir, no bom sentido, não chega lá e o cidadão que está com dificuldade corta água, não. Né? Eu acho que fazer um trabalho social com a comunidade, pedir a participação, né? Mostrar para que se precisa de dinheiro, né? Você consegue ultrapassar 1 milhão de reais e o município tem como fazer uma contrapartida, né? Em investimento de esgoto e de água. Eu fiz em água. Pequeno, mas fiz ainda. Eu trouxe uma rede de água aqui do cruzamento da Luiz Gomes, né, com a P4, e levei até em frente ao cemitério municipal. Nós colocamos redes de água em alguns locais da cidade, nos interiores. Nós fizemos isso. Então, é possível fazer, é possível. Agora precisa estar ali todo dia brigando por cada centavo, e aqui não me vai qualquer crítica a quem esteja à frente, mas tem que zelar por cada centavo dessa estrutura que é o SAMAI. E tem boato, e aí a gente sabe, não tem essa informação fidedigna, mas tem de bastidores, que há uma intenção de privatizar o SAMAI. Porque
qualquer negócio. Bombinha está lá, né? E aí me deixa triste. Eu vou estar aqui, aí me perdoe todos eles que estão lá. Quem está na administração hoje. Bombinhas veio em Tijucas, fez um projeto, captou a água de Tijuca e levou para lá. Ótimo, não tem nada contra isso. Está resolvido, tem água sobrando. Nós, em 7 anos, ou 6 anos e meio, não foi colocada uma rede, uma nova adutora lá da Itinga até aqui no centro. Que poderia ter sido aproveitado quando águas de Bombinha que veio. Eles tinham tentado quando eu fui prefeito. Não Bombinhas, mas a Casan. E aí, numa reunião, quem estava lá sabe disso, eu fui numa reunião de Câmara de Vereadores, eu disse, não tem problema, a água pode ir para Porto Belo, Itapema, onde quer que seja. Agora, precisamos sentar à mesa e ver qual é a contrapartida, o que o município pode oferir, né? Ou seja, ajuda financeira para poder. Porque vai passar dentro do município, tu tem uma manutenção, tu tem uma estrutura tem uma interferência de um outro município dentro do município de Tijuca. Então, você poderia, naquele momento, dizer assim, está aqui, ó, vocês têm que levar uma rede para nós. Eu acho que não era demérito nenhum e nem era qualquer afronta à administração de Bombinhas. O senhor é contra a privatização do SAMAI, então? Eu sou contra a privatização do SAMAI. Tem serviços que eles têm que ser públicos. Tem serviços que têm que ser públicos. Saúde, por exemplo, tem que ser público. Educação tem que ser público. Ação social, né? Tem que ser público. Pode ter uma parceria com uma ONG, enfim, tal, mas o carro-chefe, o gerador, quem dá as cartas tem que ser o poder público ali e tal. E aproveitar um pouquinho, a gente está discutindo a revisão do plano diretor. O senhor está acompanhando alguma coisa ou pela correria não consegue? Não, pela correria e até, vou dizer assim, nem foi formalizado o convite, às vezes, vamos participar e tal. Acho que foi uma coisa até meio, vou dizer, deselegante. Tá? Deselegante. Por quê? Porque o primeiro plano diretor de Tijucas foi construído, foi feito, foi trabalhado em 86. Quando o arquiteto Romeu, que hoje é um grande empresário em Tijucas, meu particular amigo, né, e eu estava na prefeitura, trabalhamos conjuntamente ali, elaborando, junto com a Associação de Municípios, na época tinha uma empresa chamada Gaplan. Né? Gaplan. Fez o de governador Celso Ramos também. Claro, não saiu uma Brastemp? Não. Mas foi o começo, porque nós não tínhamos. Atendeu a época. Atendeu a época, né, e tem sido... Né, participei, só para tu ver como a gente tem um pouco de conhecimento, né, dentro da área pública. O primeiro cadastro imobiliário do município de Tijucas, digitalmente, é uma coisa confiável, né? Ou pelo menos com uma precisão aí de 95% e buscando todo mundo. Foi feito lá em 97, com o então prefeito Bebeto, e eu era um chefe de departamento com uma empresa chamada Canadas. Olha só. Tá? Eu sou o primeiro, porque eu até então havia na prefeitura os carnezinhos de IPTU, era uma fichinha, e digo isso com um saudosismo, não vi o fazer, mas sei que foi ele que fez, que saiu na rua, seu Neri Francisco de Campos, pai do Titico. Sim. Pai do Sil. Saiu na rua com 2 funcionários, com uma treinazinha, e anotando uma casinha de 80, o terreninho 360. Esse era o cadastro da prefeitura. Né? Então, eu participei ativamente, aí, sou muito feliz de ter trabalhado com o Bebeto, e aí a questão de água, que o Bebeto foi um guerreiro, foi o cara. Né? Nós hoje temos água, porque o Bebeto mudou a história. Né? O Bebeto focou a questão de água. Eu fiz uma parte depois, ali, também não tinha mais caixa e tal. O Elmas fez alguma coisa, enfim. Acho que a administração atual está aí também tentando resolver alguma coisa, ampliando um pouquinho. Mas eu fiz a captação. Hoje nós bebemos água porque eu fiz a captação no Rio Tijucas. O município não tinha outorga, não tinha licença. Nem da represa da Itinga, que foi implantada em 1970, por ali. Teve que regularizar. Toda essa parte. Tá? Então, assim, foi feito um trabalho muito bonito e a gente conhece bastante a cidade, conhece a história, e eu sinto que Tijucas precisa ter um setor de planejamento, alguém pensando 50 anos na frente. Porque eu preciso saber qual é o problema que eu não quero ter daqui a pouco. Eu preciso botar no papel. Porque se eu quiser ir a Blumenau nesse momento, eu preciso me articular. Como é que eu vou? Qual é a rodovia que eu vou? Como é que eu vou chegar lá?
E a cidade, assim, ela precisa ter planejamento. Eu preciso botar em papel, fazer um traçado. Não para 4 anos. Não para 4 anos. Isso tem que ser um trabalho, né, contínuo, né, de continuidade. Porque senão vão ter problemas gravíssimos. Já temos hoje. Sim. Temos problemas gravíssimos e vamos ter cada vez mais. Se não nos atentarmos para a questão de mobilidade, enfim, uma série de outras coisas. Certo. Eu falei do plano diretor para tocar num assunto que um dos entrevistados trouxe para nós aqui e que me chamou a atenção. Então eu quero perguntar para a pessoa certa, uma opinião técnica e como ex-prefeito, cidadão. Aquela faixa BR, sentido Florianópolis, nós temos ali o shopping que se instalou. Certo. Né? Toda aquela região de pastagem ali, o que o senhor acha de alterar aquilo ali para residencial, como, segundo ouvimos falar, é o que está sendo posto no plano diretor? O plano diretor, deve ser ainda atual, porque acho que não foi alterado. Aquilo ali foi em 2000, no governo do Wilson Grotti, né, da gestão. Ele mandou uma emenda para a Câmara do plano diretor sobre aquelas faixas ali. E eu tive o prazer, ou pelo menos a sensibilidade de fazer uma emenda, e aí foi acompanhado, né, e depois conversamos, tal, um pouco mais, um pouco menos. Nós deixamos uma faixa de 500 metros de cada lado da BR-101 para a área industrial. Faz sentido. Faz sentido. E o restante era residência, claro. ou não estava muito clara. Mas se você for hoje atrás do outlet, ali um pouco mais a fundo, nós temos uma área enorme ali, né? Temos uma fazenda ali, eu não vou citar o nome aqui, eu conheço, tal, depois do outlet, que vai até o mar. Tem outro empresário de Camboriú, tem outro de Curitiba, de Florianópolis, que é a família Petrelli, né? Então, ali tem um potencial enorme aquela área. Nós estamos de frente para o mar. E aí eu vou aproveitar, porque talvez não tenha oportunidade lá na frente de jogar, tá? A gente sempre fala sobre o Rio Tijucas, sobre a Boca da Barra, porque Tijucas já tinha uma marinha mercante, tinha. E o rio era navegável, era. São outros. E se foi virado das costas para o Rio Tijucas, ao longo da história. E os políticos, não os atuais, mas políticos que tinham poder econômico em Tijucas, nome e tal, eles, de certa forma, foi virado das costas para o município de Tijucas. E o rio ficou obsoleto. Onde é o cais, ali o dinossauro, aquilo é uma área da Petrobras. Ali é uma área da Petrobras. É um ancorador que tinha, se você for ali. Aquilo não foi feito pelo... Tá? E aí eu tentei trabalhar, o Elmo já tinha iniciado um projeto para nós desobstruir a Boca da Barra, fazer os molhes, incansavelmente, aí tem que a mão à palmatória. Eu acompanhei juntamente com ele, porque era secretário, e depois também mesmo como presidente da Câmara e tal, e nada e tal, a gente ficou só nas promessas. E eu voltei à carga quando assumi, com o governador do Estado, que foi sinalizado até positivo, e depois foi virado das costas, fui para Brasília, Ministério da Integração, nós não conseguimos lograr isso. Antes que o mandato se findasse, nós trabalhamos na criação da Zona Náutica do município de Tijucas. Então, hoje nós temos uma Zona Náutica com lei específica, clara, e o primeiro contrato feito para uma empresa produzir barcos em Tijucas foi lá no finalzinho de 2016, que está lá no sul do Rio. Foi comprado um terreno, um empresário de Itapema comprou um terreno, fez alguns galpões e trouxe uma empresa. Por quê? Porque tem uma legislação própria. Que é aquela que está lá hoje. Que está lá produzindo barcos aí. Quase 5 milhões sim. De valores. E do lado de cá tem Marina. Tem a Marina. Eu lembro do seu Luiz Mota. Quando eu fiz a rampa, que era para atender também o Corpo de Bombeiro, e aqui agradeço. Jet ski, lancha ali. Que a gente precisava, o Corpo de Bombeiro precisava acessar o rio, ou qualquer pessoa, né, para socorrer até um acidente, ou buscar. E não tinha como acessar o rio, não tinha um local adequado. Então, arrumamos um recurso ali, o Corpo de Bombeiro foi parceiro, uma parte do município, nós fizemos aquela rampa. E o seu Luiz Mota, que já aqui não está mais, né? E ele disse: Valério, eu tenho vontade de fazer aqui uma marina. Só como é que eu vou atravessar essa estrada? Sou Luiz, pelo amor de Deus, faz. Como é que você atravessa uma ferrovia? Tem lá uma placa de sinalização para você atravessar um barco, rebocar um barco. Eu disse para ele. E hoje eu vejo aquilo com felicidade, está ali, né? Um clube ali de pessoal.
Vejo lá no seu Edemir Camargo também, né? Ainda saudoso Edemir, alguma coisa, acho que tem lá também. Mas porque se preparou a legislação. legislação. A legislação. Segurança. Segurança, eu não posso haver um empresário que quer investir aqui, vou fazer uma lei específica. Não. Então, nós começamos a olhar. Eu quero lhe perguntar. Não dá para fazer a boca da barra? Não dá. Vamos fazer um trabalho, porque depois esses empresários que aqui vierem, né, que já tem aqui, que tem formação, que tem força política, né, eles vão buscar recursos para fazer Tijucas. Porque não tem Porto Belo, não tem como ampliar a marina. Você imaginou a Baía de Tijucas, uma marina ali de 1.000, 2.000 vagas molhadas? O senhor já esteve lá em Joinville no JIC? Não. Joinville Yacht Club? Não estive. Já vi. Maravilhoso. Você chega lá, tem um bom restaurante, chega com seu barco, com a sua lancha, tem um ancoradouro, passa um domingo ali tranquilo com a família, podia estar desenvolvendo toda essa região. O cidadão vende. Nós estamos a 101 cortando o ladinho do mar aqui. Você não tem como, verão mesmo da temporada, você não tem como acessar. E a Marina de Porto Belo não comporta mais nada. Né? Porto Belo está fazendo uma lá no Riozinho Perequê e tal. Mas aquilo é nada. Agora, tu imagina o nosso espaço aqui, uma avenida que tem projetos, não do município. Nós temos um projeto da iniciativa privada, né? Para fazer uma avenida de frente para o mar, claro, afastado, respeitando todos os limites, tal, para fazer uma área muito bonita, um projeto muito... No lado de lá? Do lado norte, exatamente. Sai do Rio Tijucas, claro que tem que se apropriar, aí fica com o poder público depois algumas ações, ou alguns empresários, numa participação, né, da iniciativa privada, uma APP, enfim, né, mas tem outra parte que é só dos empresários, né, que vai a Ilha dos Galotes, vai até o Rio Santa Luzia. O senhor falou de preparar a legislação aí para receber esses investimentos. Eu quero tocar no assunto do... me fugiu o nome, Mercado Livre. Falamos isso hoje aqui numa entrevista. Nós perdemos o Mercado Livre porque não tínhamos sequer uma legislação para permitir o incentivo fiscal. Foi verdade isso? Eu não conheço os detalhes, mas foi sondado, foi conversado e não houve, pelo que sei, não houve uma resposta à altura. E aí eu vou dizer, como morador de governador Celso Ramos, não temos lá mão de obra para atender. E aqui teríamos. Nós teríamos, né? Nós aqui atendemos Itapema, nós aqui atendemos Porto Belo, nós atendemos Bombinha, atendemos parte do governador Celso Ramos, né? E tu imagina o impacto disso para a cidade, para a região. Né? Nós temos um setor, porque nós historicamente temos um setor de logística muito grande, né? Muito forte, pela posição geográfica que nós aqui estamos. Então, o Mercado Livre é uma pena até que aqui não se instalou. Né? Eu lutei muito para que o Grupo Coque ficasse aqui. O senhor diz a sede? A sede, o CD do Coque. Foi uma luta muito grande. Hermos era prefeito, eu secretário, quando nós trouxemos a Condele, que é do Grupo Comeco. Certo. Os pescados Zé Pequeno ali. Foi um parceiro, Zé Pequeno, parceiro, vendeu o terreno, fez todas as condições para poder. Tá? Hoje olha o que é aquele polo empresarial ali. Eu queria a sua opinião para nós entrar aí na reta final. O outlet, o outlet de Tijucas, ali do Sul, o High Fashion, né? Eu dei ali, o alvará, eu assinei de punho, né? O alvará, entreguei para sem qualquer um projeto pronto. Não questionei a autopista, eu sei que era uma, né? Mas por quê? Tu tem que enfrentar às vezes, mas tu não pode, tá aqui, é facilitar, e depois nós vamos correr para resolver as pendências e tal. Falar de mobilidade, eu vou te citar um caso, porque vale a pena. Quando eu saí da prefeitura, antes de sair ali, os 2 meses talvez, nós fechamos junto com a autopista, porque não tinha saída, não tinha solução. Quer dizer, tu não vai brigar com o governo federal. A autopista ela tem o poder do governo federal. Ela tem a concessão, ela entra na justiça e tá. Ou cumpre ou não cumpre. Tá? E aí nós fechamos a passagem, que é a Valério Gomes, que liga a Jacoalomeu Tavares. Né? Foi fechado o retorno daquele viaduto ali do Beto Guarnieri, ou do lado de cá,
né, que ia em direção à Cerâmica Porto Belo. Eu sei que ele trouxe transtorno, que eles têm que fazer um... Viu? Mas tu imagina quantos acidentes nós tivemos ali. Aquela ponte não comportava mais, ela estava entalando, esse é o termo, caminhões entalando de vez em quando, comprometendo a estrutura. Eu tive que sentar com a autopista, negociar, né? Hoje flui perfeitamente. Depois o prefeito assumiu, fez mais uma alteração, né, no fluxo do bairro da Praça, que ficou ótimo e tal. Mas você tem que... Na época quiseram me crucificar, eu já tinha saído de prefeito, fizeram reuniões e tal, né? Me xingaram e tal, né? Até deputado. Né? Eu vi nas reuniões e tal. Mas tu tem que enfrentar. Né? Escolas, né? A gente fez um trabalho de escola, e aí outro assunto que eu vou tocar, que eu fico triste. E vou dar uma chamadinha, um pitaco aí nos arquitetos da prefeitura. Não é possível nós construir creches com pé direito de 2,20. Nós precisamos... Prédios públicos, eles têm que ser prédios duradouros. Eles têm que ser prédios imponentes. Não fortuna, mas ele tem que ter durabilidade. Ele tem que ter conforto. Ele tem que ter visibilidade. Né? Nós estamos construindo no bairro da Praça, município de Tijuca, uma creche... com todo respeito, que parece um canteiro de obra de uma grande empresa, que os caras vão... Né? Por quê? Porque é baixinho, é de lata, é de chapa, e nós estamos numa região marítima, extremamente agressiva. A durabilidade daquilo, a coisa pública, privada, eu posso fazer o que eu quero. Agora, a coisa pública, ela tem que ser duradoura, porque eu não posso estar, de vez em quando, repondo, refazendo. Né? Então, assim, eu sinto isso, e aí chama a atenção. Onde é que estão os nossos arquitetos, a prefeitura, com todo respeito? Talvez eles também não podem. Né? Aquilo não é concebível, creche daquele padrão. Olha a creche Bem-te-Vi que nós fizemos. Atrás do Espíndola, foi eu que deixei pronta. E deixei iniciado uma creche no bairro da Joaia. Né? Iniciado já com laje, depois, inclusive o recurso assegurado para que o prefeito atual desse continuidade e que depois, já nesse mandato, agora, no segundo mandato, ele ampliou lá. Né? Tem que ser nesse padrão. Colégio Manuel dos Anjos, nosso antigo Severito, Senec, na qual eu estudei. Está sendo feita uma reforma. Poderia perfeitamente pôr laje naquela estrutura. Uma estrutura de tijolo maciço. Para fazer um segundo piso? Não, mas para ter um conforto térmico, segurança. Certo. A madeira apodrece e tal. Né? Seria diferente. Então. Poderia perfeitamente fazer. Talvez não 100%, porque tem uma parte que foi ampliada, mas a parte antiga, as duas alas antigas, aquilo é parede de 30. Cruz de Souza foi feito isso. Que foi uma exigência que, quando eu fui prefeito e secretário, e pedi para que fizesse alguma coisa decente para o Cruz de Souza. Pedi para que não demolisse o auditório Cruz de Souza, que está lá, coisa mais linda. É uma história, né? Então, quando você vai numa cidade, uma igreja, é uma coisa imponente, é uma estrutura sólida. Tá? Você vê um prédio público, seja municipal ou estadual, eles têm uma estrutura. Né? Está lá caindo, eu sei, mas o prédio do Correio, quando foi feito, era, claro, depois ficou, mas era uma coisa que impunha uma garantia. Né? Então, quando você vai em locais públicos, os prédios públicos têm que ter uma qualidade, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ter um conforto. Esse prédio é da população, é para a população, é o conforto dela, e ele não pode estar sofrendo manutenção a todo instante e tal. Eu tinha tanta coisa ainda para lhe perguntar. Tem uma história que é fato, de uma igreja, não me recordo agora, que foi construída na Alemanha. Né, o projeto, eles levaram 690 anos para edificar essa obra. Né? Para concluir todos os detalhes. Claro, ela foi usando, sei lá, talvez com 20, 30 anos já começou, mas o projeto era um projeto audacioso. Tá? E a gente não pode planejar para... Tem coisas que pode planejar para amanhã, tem que resolver. O cidadão está doente, eu tenho que buscar ele, né? Atender ele no posto, levar para uma emergência, levar para Florianópolis, chamar o arcanjo. Né? Mas, por exemplo, a educação, nós temos que planejar. A nossa qualidade da educação caiu muito. Todas as escolas do município, as 4 grandes escolas, não tinham ar-condicionado quando eu assumi. Foi um trabalho que a gente fez. Né?
Manuel dos Anjos, Santa Terezinha, Walter Vicente Gomes e a Undina Maria Dias, né? Para ter essa condição, essa qualidade para os alunos, né? Para os professores, para colher resultados. Para colher resultados. O senhor, com toda essa experiência, nós estouramos o tempo aí, Desculpa. mas o senhor é uma exceção. Desculpa. O senhor é uma exceção. Eu vou me permitir fazer um pouquinho mais aqui de duração. Com toda essa experiência, com essa bagagem, essa vivência, o seu nome está à disposição do partido para uma eventual candidatura? Sim, Caia. Se tiver a união de forças do partido, se for alinhado com outras frentes também, né? Ou seja, não para ter governabilidade, né? Uma frente ampla. Uma frente ampla, mas para ter governabilidade e para fazer o que é para fazer, o que a população espera, né? Não, houve a vez consenso, porque a gente sabe que é difícil, né? Mas se tiver uma frente ampla, se as pessoas se dispuserem a vir fazer um trabalho, a cooperar, né? Assumem a secretaria, mas com o propósito de transformar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a sua cidade, de melhorar a vida dos nossos filhos, dos nossos, né? A gente pode coloca esse nome aí para poder fazer essa frente, né? E poder fazer um trabalho de planejamento para uma cidade que tem um horizonte extremamente grande, mas me preocupa a falta dessa direção, desta condução. Eu acho que o senhor é um Paulo Guedes de Tijucas, tem muita experiência. Qualquer um gostaria de ter o senhor junto. A gente fez um trabalho, e vou citar aqui, porque já que estourou um pouquinho, né? A gente foi considerado lá em 2015 como o terceiro melhor gestor de finanças do estado de Santa Catarina. Foi o 35º, acho, do país, pelo Instituto respeitável e tal, chamado Firjan, que é do Rio de Janeiro e tal. Ou seja, o que a gente imprimiu de trabalho junto a esse pessoal. O senhor tem conversado com os correligionários, com as lideranças do MDB? Como é que está o partido? O partido está ainda meio solto, né? Mas já teve mais solto, né? Já tem alguns contatos, algumas reuniões, conversando com algumas lideranças. Tem que resgatar, tem que botar, tem que criar, né? Novas lideranças, mostrar a história, o que se pode ser feito, o que já se fez, com algumas cabeças pensantes que possam querer colaborar, né? O empresário, né? Eu me preocupo demais com o empresário, cara. O pai da administração, que era o Adam Smith, lá em 1700 e pouco, né? Numa das declarações, alguns conceitos que ele escreveu, ele diz assim: o cidadão, para trabalhar no poder público, ele precisaria trabalhar na iniciativa privada para chegar no final do mês saber onde é que está o dinheiro para pagar a folha de pagamento. Quanto custa retirar isso? Ele precisaria saber como é que te tira uma nota fiscal, né? E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter agilidade, nós precisamos dar confiança, credibilidade para o empresário. O empresário chega no poder público para pedir uma licença, ele tem que ter essa credibilidade, garantia, né? E dizer assim: você tem um prazo maior para depois tu atender. Mas aqui está a tua licença. Tu vai no Paraguai, tu abre uma empresa em 2 dias. Para aprovar um loteamento aqui, deve estar passando de 1 ano. Balneário Camboriú, 5 anos, 4 anos. Então, ou seja, quem move é o empresário, é a iniciativa privada. Então, esse pessoal precisa ser compreendido, a necessidade, a urgência. Não o lobby. Não tomar lá da cá. Não é isso. Coisa séria. Sim. Coisa séria. Fazer acontecer. O senhor tocou num assunto importante, né? Eu entendo que quando a discussão é feita às claras... Às claras. Você pode colocar as situações, né? Não é fechar a porta da prefeitura e dizer se vira, né? E deixar o empreendedor rachar a cabeça. Não, vem cá, hoje é um não, mas como é que eu chego no sim? Vamos unir, abra aqui a planta, o que o senhor está pensando em fazer? Nós colocamos, tem que ainda não abriu, infelizmente,
aquele museu do Exército que está ali em Morrete. Certo. Na Curva do Abacaxi. Isso. Para quem não conhece. Isso mesmo. Antes do César Cadeira. Ali a gente fez uma parceria, né? Tem dinheiro da prefeitura, com autorização da Câmara de Vereadores, né? Para viabilizar um parque daquilo ali, junto com a empresa Nilo Toso, lá de Cordilheira Alta. É pouco, não, mas tem. Fomos parceiro no Outlet. Fomos parceiro para poder viabilizar ali. Não no Outlet, perdão. É no Outlet junto ali com aquele pessoal. Né? Então a gente trabalhou muito, com muita seriedade, com muito afinco. Eu não tinha descanso, cara. Isso consome a gente, mas é uma doação. O senhor tem vontade de trabalhar ainda? Eu tenho vontade. Eu trabalho hoje, todos os dias. E dificilmente eu durmo antes da meia-noite, porque eu estou sempre trabalhando no meu computador, e mandando para o bombeiro, e aí esse projeto e tal, e desenvolvendo estrutura e tal. Ou seja, aí quando eu descanso, eu carrego pedra, eu vou lá para o sítio, vou lá para o sítio ver os bezerrinhos que eu tenho lá, tem um cabritinho que é do neto, enfim, a gente participa, enfim, dá uma melhorada, uma limpada. A gente nunca para, né? Eu não consigo ficar parado, eu não sei, né? Não sou de boteco, nunca fui assim, né? De ir lá no boteco para tomar uma cerveja com os amigos. Na época da campanha até se faz, mas não é o estilo, não sou muito apreciador de certo. Então a gente tem vontade de trabalhar e quer o melhor para esta cidade, né? Independente que quem assumir, né, a administração daqui a um ano e pouco, enfim, né? Que tenha sucesso, eu torço por isso, que tenha sucesso, que tenha resultado, que monte uma equipe, né, à altura, né, que possa dignificar o nome de Tijuca. A história de Tijuca é muito rica, né? Levar isso à frente, né? Que tem uma coisa, né? Tijuca ficou muito esquecida. E aí eu vou dizer aqui, me perdoe, pelo estado de Santa Catarina. Nós sempre ficamos em segundo plano. Eu me lembro muito bem do plano que veio para cá, foi quando empurraram de goela abaixo o presídio. Eu não tenho nada contra o presídio, inclusive sou vizinho do presídio. Mas o governo do estado poderia ter trabalhado intensamente com a Boca da Barra do Rio Tijuca, pela sua história, né? Enfim, outras obras importantes. O Casarão, o Cine Teatro, aquilo não podia, tinha que ter assumido aquilo e recuperado, porque aquilo é da família, mas podia ter recuperado, fazer uma parceria com o município. Eu tentei ali comprar do pessoal, mas não houve. Naquele momento eu não tinha caixa suficiente, era um momento muito difícil, uma crise que o país atravessava, o impeachment da presidente Dilma, e o país afundou, né? Tá? A recessão, enfim, e a gente sofreu isso na pele aqui, né? Mas eu vejo uma pena aquele casarão lá, aquela obra, que já foi... Olha só, cara, não faz 20 anos que aquilo tinha evento ali dentro. Tinha o Mariado, que era um evento da cultura. Um evento da cultura. E está lá. Infelizmente. As traças, infelizmente. Exatamente. Então, Valério, prefeito, eu preciso encerrar, mas eu quero lhe agradecer muito. Quero dizer que o senhor virá outras vezes aqui, com certeza, para a gente fazer sempre esse debate de alto nível. Né? Esse é do seu feitio. Então eu quero te agradecer também a oportunidade, ao Jornal Razão, toda a equipe, né? Dizer também a todos os membros da atual administração que aqui eu não estou fazendo uma crítica pessoal, né? Na verdade, buscando trabalhar para que tenha conteúdo, que se possa desenvolver, possa melhorar. Ou seja, não vai aqui uma ofensa a A ou B, ou secretário isso, não. Eu vejo que poderia ser trabalhado, né, que pode ser trabalhado, deve ser trabalhado, tem que ser, a população clama por isso, né? Aquela questão do esgoto em frente ao Cruz de Souza. Rogerinho, está me ouvindo, por favor, né? Vê o que está acontecendo ali. Não é para ocorrer aquele mau cheiro ali, né? Não estou nem falando da retirada do material, mas é aquele cheiro, né? Se você vai na minha praia, você senta no calçadão da minha praia, você senta em cima de uma elevatória, tem? E você não sente cheiro. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Talvez a equipe precisa dar um treinamento, enfim, né? Os rapazes que estão operando, enfim,
Não é crítica, Rogerinho, mas é um alerta. Um alerta para melhorar. Pode ser melhor. Olha, agradeço imensamente o senhor, tá? Tenho um carinho, um respeito enorme, acho que fica evidente. E quero ter mais conversas com o senhor aqui em uma próxima oportunidade. Tá certo? Eu que agradeço. Tenhamos uma boa noite. Né? Isso aí. Esse foi mais um episódio. E que Deus nos ajude. Nos ajude, nos proteja a todos os nossos, né? Familiares, amigos, os inimigos, se tiver, enfim, a todos. Né? Nós precisamos da proteção divina. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast Os Prefeituráveis, hoje com o ex-prefeito Valério Tomasi.